Os vídeos a seguir foram feitos antes da crise da Covid-19, mas hoje eles parecem mais relevantes do que nunca. Se há uma lição que estamos aprendendo, é que uma mudança está a caminho. Voltar ao que chamávamos de normal não é aceitável. Na verdade, a normalidade era o que estava errado. Depende de nós lutar pelo futuro que precisamos, pelo futuro que queremos. Vamos seguir juntos e cuidar um dos outros. Essa é uma série de vídeos que explora a conexão entre os alimentos que consumimos, a crise climática e a destruição de florestas e outros ecossistemas em todo o mundo. É aqui que começa a nossa história. Existe um elemento poderoso e antidemocrático por trás de absolutamente tudo. Um elemento que está na nossa mesa de jantar, nas escolhas no supermercado, nos governos e nos tratados nacionais e internacionais. O atual sistema de produção de alimentos. O fluxo econômico dos ingredientes básicos da nossa dieta, que está transformando tudo o que comemos em commodities. É um sistema que parece organizado, mas está completamente, totalmente fora de controle. Na próxima vez que você for comer, dá uma olhada no seu prato. Você sabe de onde veio a sua comida? Aonde ela foi cultivada? O que foi usado no cultivo? E talvez o mais importante, você sabe como ela afeta a sua saúde e a saúde do nosso planeta? A agricultura e a pecuária são responsáveis por 80% de todo o desmatamento no mundo. E essas áreas desmatadas são essenciais para manter nosso clima equilibrado, evitando grandes secas, enchentes, deslizamentos de terra. E não estamos falando apenas de florestas aqui. Prados, zonas úmidas e outros ecossistemas estão sendo rapidamente transformados em enormes zonas de monocultura e pastagens. Áreas que, nas mãos do agronegócio, param de absorver dióxido de carbono da atmosfera e começam a emitir mais carbono quando viram pastos e plantações. Funciona assim. Muitas vezes você precisa desmatar para ter terra para os animais. Muita terra. Temos 500 milhão de cabeças de gado no planeta. O mesmo que a população da Rússia e dos Estados Unidos juntas. 23 bilhões de galinhas. Deixa eu repetir. 23 bilhões. 3 galinhas por pessoas na Terra. Então você precisa desmatar ainda mais terra para cultivar grãos para alimentar o gado e as galinhas. E estamos falando apenas de gado e galinha. A agricultura industrial hoje é tão grande que as emissões de gases de efeito estufa desse setor são equivalentes a de todos os carros, trens, navios, ônibus e aviões juntos. Hoje, mais terra é utilizada para cultivar comida para os animais do que para as pessoas. Mas o problema é que a gente não escolheu como a nossa comida é produzida em larga escala. Mesmo que existam outras opções, como melhores técnicas agrícolas, conhecimento tradicional e dos povos indígenas sobre como cuidar dessas terras, o atual sistema industrial de produção de alimentos continua avançando sobre os ecossistemas que ainda resistem. E a bomba de carbono está crescendo cada vez mais. Então, o que está acontecendo? Que é essa? Eu vou explicar. Isso é um grão de soja. Você come isso, certo? Bom, às vezes. Esse tipo de grão é cultivado em enormes quantidades, principalmente para alimentar galinhas, porcos e vacas. Para o agronegócio, comida não é só comida, é uma commodity. Commodity é algo que só existe para ser comprado e vendido da forma mais barata possível, gerando o maior lucro possível. E uma das maneiras mais baratas de fazer isso é aumentar a produção em cima de florestas, jogando o custo climático na conta das gerações futuras. Simplificando, o agronegócio não está cultivando comida, está cultivando lucros. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, toda comida era orgânica, toda comida era cultivada localmente. Mas naquele tempo, nós chamávamos esse tipo de comida... Bom, comida. Não havia rótulos e adesivos para identificar alimentos produzidos sem venenos.
Não havia uma seção especial para alimentos que não destroem o planeta a fim de obter lucro. Mas agora, quase tudo é feito assim. Alimentos produzidos de forma responsável foram rotulados como produtos de luxo, enquanto alimentos contaminados com pesticidas, produzidos em áreas desmatadas ou em terras indígenas invadidas, se tornaram padrão. São mais em conta, mais baratos. Mas dá para chamar de barato um alimento que vai destruir nossa saúde, nosso futuro e a vida de tantas outras espécies? Como foi que a gente saiu de um sistema alimentar sustentável para um mundo cheio de comida de má qualidade, substâncias cancerígenas e mais galinhas no planeta do que pessoas? Bom, a questão é que nós não escolhemos isso. Na raiz de todo esse problema existe um sistema, um processo econômico e político que favorece as grandes empresas e as práticas agrícolas insustentáveis. Ao longo dos últimos 100 anos, pequenos produtores e produtores locais foram atropelados por políticas governamentais e por multinacionais do agronegócio, como essas. É por isso que hoje é muito mais lucrativo vender comida cultivada com agrotóxico e uma dose alta de desmatamento e violência do que vender comida sem nada disso. O mesmo vale para aquele 500 milhão de cabeças de gado. Esse sistema representa grandes negócios. E grandes negócios significam mais lucro para as grandes empresas. Empresas mais ricas. E mais carbono na atmosfera, mais incêndios nas florestas, mais enchentes e menos futuro para o resto de nós. Tá tudo muito errado. Nós não temos nenhuma oportunidade de opinar como essas empresas devem fazer negócios. Porque se a gente pudesse escolher, as coisas seriam muito diferentes. Certo? Quem é a favor de destruir, queimar a Amazônia apenas para tornar alguns bilionários ainda mais ricos? Quem é a favor de empurrar os pequenos agricultores para fora de suas terras e suas famílias para a pobreza? Quem prefere comer veneno em toda a refeição? Se você pudesse escolher, o que você preferia? Comer todo o futuro dos seus filhos ou dividir com eles? E no fundo, as corporações sabem que isso não é o que a gente quer. É por isso que elas gastam bilhões em comerciais com vaquinhas felizes, áreas verdes, agricultores sorridentes, enquanto, na verdade, estão o tempo todo apoiando políticas e governos que fazem exatamente o contrário. A verdade é, eles não se importam. Há 10 anos, muitas marcas conhecidas se comprometeram a tirar o desmatamento de suas cadeias de produção. Elas também prometeram reflorestar áreas que já foram destruídas. Adivinha? 10 anos se passaram e quase nada foi feito. Hoje, a cada 5 segundos, um campo de futebol é desmatado para dar lugar à produção de commodities. Isso num mundo onde 1,3 bilhão de toneladas de comida é jogada fora por ano. Hoje, 26% de toda a terra do planeta é utilizada para pastagem ou plantação de grãos para alimentar animais. E até agora, nós não vemos nenhum sinal de mudança. Nós não precisamos de mais comida de má qualidade. Nós precisamos cultivar nosso alimento de uma forma melhor. Aqui é onde temos uma escolha a fazer. Uma grande escolha. Podemos proteger as florestas e o nosso planeta, ou podemos permitir que a produção de commodities continue se expandindo sobre os ecossistemas e enfrentar as consequências. Não dá para ter os dois. Então, esse é o mundo do agronegócio. Uma bandeja de animais criados à base de soja, desapropriação de terras e uma carga de carbono na atmosfera que vai acabar fritando todos nós. Obrigado por assistir. No próximo vídeo, mergulharemos no mundo sombrio das commodities para mostrar como essas grandes empresas estão enganando as pessoas e destruindo o planeta. Bom,
Agora a gente já sabe que o mundo não pode sustentar a forma como nossa comida está sendo produzida. Afinal, ela está literalmente incendiando o nosso planeta. Mas então, como quebramos o vidro e acionamos o alarme? Como podemos produzir e consumir alimentos da forma que queremos? Para saber como corrigir isso, primeiro precisamos entender a situação. Lembra quando eu disse que essas empresas prometeram tirar o desmatamento de suas cadeias produtivas até 2020? Bom, o Greenpeace abordou 50 dessas empresas e pediu para elas divulgarem a origem dos produtos usados em suas cadeias. Apenas 5 divulgaram as informações. E todas disseram que suas cadeias de abastecimento são muito complicadas. Muito complicadas. Sei. Mas espera aí. Vamos tentar entender esse sistema complicado para ver se essas empresas estão sendo realmente honestas quando elas dizem isso. Vamos pegar uma barra de chocolate, por exemplo. Milhões e milhões dessas barras são fabricadas todos os anos e enviadas para o mundo todo. Elas precisam de muito cacau, muito óleo de palma e muito leite. Mas a empresa que fabrica essa barra de chocolate, ela não produz nenhum desses ingredientes. A empresa é só a marca. Todos esses ingredientes são comprados às toneladas por intermediários chamados de traders de commodities. O mesmo se aplica a todas as outras commodities. Os traders compram óleo de palma de refinarias que, por sua vez, compraram um produto bruto de grandes plantações na Indonésia, por exemplo. E no local onde estão essas plantações, é bem provável que antes havia uma floresta tropical. E o cacau cultivado em terras que provavelmente eram florestas, em países como Gana. Agora, você pode pensar, tá bom, ótimo, eu posso parar de comprar essa barra de chocolate dessa empresa e dizer para todos os meus amigos, não comprem mais. Para fazer o mesmo, pronto, problema resolvido. Não exatamente. Esse sistema de mercadorias e desmatamento está relacionado a quase tudo que conhecemos. Vamos fazer uma lista. Carne bovina, laticínios. Muitas vacas foram criadas em terras desmatadas e ou alimentadas com soja, que também foi cultivada em terras desmatadas. Galinhas, porcos. Eles também foram alimentados com soja. Aliás, de toda a soja produzida no mundo, 90% é usada para alimentar animais. Comida para alimentar. Comida. Biscoitos, doces, sorvetes, macarrão. Tudo isso contém óleo de palma. Quer ir além da comida? Pasta de dente, shampoo, sabão, detergente. Sim, todos também têm óleo de palma. E, incrivelmente, grandes quantidades de óleo de palma estão sendo usados até como combustível para carros e caminhões. Sim, é isso mesmo. Estamos cultivando grãos que, em vez de se tornarem alimentos para as pessoas, estão se transformando em combustível para trens, aviões e carros. Então, sim, isso é bem complicado. Ou talvez nem tanto. Talvez seja verdade que as empresas tenham ficado tão grandes e a indústria tão fora de controle que elas sequer sabem como funciona o sistema que criaram. Mas ei, se o dinheiro continua entrando, qual é o incentivo para mudar alguma coisa? Talvez seja mais fácil dizer, é muito complicado. Se as grandes marcas estivessem realmente comprometidas em parar o desmatamento, elas estariam rastreando suas compras do começo ao fim, protegendo as terras indígenas e financiando a restauração florestal. Então vamos falar a real. Não é nada complicado. Na verdade, é bem simples. Basta não fazer negócios com empresas e governos que destroem florestas. Eles não farão isso por conta própria. Cabe a nós pressioná-los.
Nós estamos vivendo uma emergência climática. 1 milhão de espécies está correndo risco de extinção. Mesmo assim, o agronegócio continua destruindo ecossistemas e acabando com o nosso futuro. Esse sistema precisa mudar para que o nosso planeta não se torne uma frigideira gigante. As nossas escolhas individuais são muito importantes, mas as mudanças também precisam acontecer na fonte, no topo. E se um produto só pudesse chegar às prateleiras se tivesse um registro ecológico limpo? E se criássemos um sistema que apoiasse mais as coisas boas que queremos e menos as porcarias que não queremos? E se realmente pudéssemos fazer escolhas? Isso significa tirar o poder do agronegócio. Mas para a gente conseguir isso, nós precisamos, primeiro de tudo, apoiar os direitos dos povos indígenas e a luta pela terra em todo o mundo, especialmente as que acontecem no nosso quintal. Os povos indígenas estão na linha de frente e têm defendido a terra dessa economia do apocalipse por mais de 500 anos. Segundo, as empresas precisam parar de comprar de todos, e eu digo todos, que estejam destruindo ecossistemas como florestas, zonas úmidas ou savanas. Isso significa que elas precisam controlar suas cadeias de abastecimento para saber de onde vêm as mercadorias que utilizam e como são produzidas. Se os produtores de commodities que estiverem destruindo florestas ou outros ecossistemas não conseguissem vender seus produtos, pode ter certeza de que vão mudar as suas práticas. Terceiro, as empresas de alimento precisam pagar pelos danos que estão causando ao meio ambiente e restaurar o que foi destruído. Para combater a crise climática, precisamos restaurar as áreas desmatadas para que elas voltem a absorver e armazenar o carbono da atmosfera. Quarto, as empresas precisam mudar o seu modelo de negócio ultrapassado e vender muito menos carne e laticínios. Principalmente nos países onde o consumo desses produtos é muito mais alto do que em outras partes do mundo. Menos carne significa menos terra para a agricultura industrial, o que significa que mais terra pode voltar para a natureza e, assim, ajudar na luta contra a crise climática. Basicamente, a gente precisa cultivar comida para as pessoas e não para animais e tanques de carros. Mudar para uma dieta mais variada e com mais vegetais e menos alimentos processados é algo muito importante. Reduzir o consumo de carnes é bom para o planeta e também para a nossa saúde. Mas isso não é uma responsabilidade só nossa. As empresas precisam fornecer alimentos acessíveis, de boa qualidade e sem veneno para todos nós. Os governos precisam apoiar uma transição justa e ecológica para a sociedade. E por último, e é aqui que as coisas realmente precisam mudar, o sistema tem que aceitar que o crescimento econômico infinito e a proteção ambiental não andam juntos. Empresas prometeram proteger e restaurar florestas, mas seu modo de negócio ultrapassado está nos levando na direção oposta. Não vamos permitir isso. Eu sei, todos nós estamos enrolados em um sistema em que o crescimento econômico é a única medida de sucesso. Mas esse sistema não é inevitável. Ele foi planejado. E isso significa que podemos criar um sistema muito melhor. Se quisermos um planeta habitável, precisamos aproveitar o momento para promover a agroecologia, casas com painéis solares e energia renovável. O agronegócio é tão culpado pela emergência climática quanto a indústria de combustíveis fósseis. O sistema atual é um beco sem saída. Nenhum de nós fomos incluídos em nenhuma dessas escolhas. Mas isso acaba aqui. Juntos, podemos mudar isso. Podemos sim criar um sistema mais justo, que proteja as pessoas e o planeta. E é essa nossa única saída. Juntos. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Isso é só o começo.